Pessoal, ó, dando um segmento aqui, foram mais ou menos uns 6 minutos, né? E a gente tá vendo que a temperatura aqui estabilizou em 40, tá estabilizando ainda, 49,9, sendo que lá na sonda tá 50, né? Então, passado esse tempo, a gente tendo feito o procedimento correto de usar essas microesferas, a temperatura agora chegou no valor. Então 50 no sensor sob teste e 50 aqui no nosso padrão, né? 50 no set point e 50 na sonda que está medindo lá dentro. Então muito bacana por enquanto. Aí aqui, ó, o que a gente pode fazer? Por exemplo, ó, eu vi que estabilizou. O que vai acontecer? Tem o tal do overshoot que a gente fala, né? Então a temperatura subiu nele, ela vai passar um pouquinho dos 50, aí depois ela vai descer e vai estabilizar, né? Mas está muito bom, está bem próximo do valor. Aí vamos pegar e vamos colocar um valor maior. A gente estava com 50, vou passar para 60. Então vem aqui, né? Do jeito que tá, coloco 6, 0, 0, 0, Enter. Então ó, o set point já foi para 60 e aqui a temperatura da sonda está em 50. Eu vou zerar aqui o cronômetro só para a gente acompanhar e ver. Ó. Então soltando o cronômetro aqui. E o que eu quero ver? Deixa eu só fixar ele melhor aqui para a gente conseguir ter um controle. Ó, então estamos marcando aqui o tempo. Eu quero ver quanto tempo vai demorar para a temperatura da sonda, que é essa temperatura aqui de cima, para ela chegar no valor do set point. E daí a gente vai ver quanto tempo demora para o sensor que está em teste também chegar no valor. Então aqui ó, nós estamos com a curva de resposta desse equipamento aqui, o controle, né, o algoritmo de controle é bem bacana, porque ó, ele praticamente já chegou, saiu dos 50 e foi para os 60 em menos de um minuto, ó, 40 segundos ele já chegou no valor 60. Agora ele tem aquele tal do overshoot, né, ele passa um pouco, né. Se fosse o gráfico ele ia passar um pouquinho para depois descer, mas ele não passa muito também porque é um sistema bem legal de controle. 60.7, 75, daqui a pouco ele já começa a descer. Então com um minuto praticamente ele chegou no valor e a hora que ele estabilizar ele vai, ele dá um toque, né? Ele faz um barulhinho aqui. E em contrapartida o sensor que está em teste ele começou a responder também. Estava em 50, ele já chegou em 51. Só que esse tempo ele vai demorar muito mais assim, né? Com relação a esse sistema de controle, ele é mais lento para acompanhar, que ele não tá tão junto ali, né? Mas daí, então, qual que é uma boa prática? Quando a gente está fazendo o teste, você coloca o set point, como nós fizemos, colocamos 60 aqui, e aguarda o tempo que ele vai demorar para chegar, né? Ele chegou, mas ainda não estabilizou, então 60.7 estava, já está em ponto 15, daqui a pouquinho ele faz um barulhinho falando que a variável que eu quero, que é a temperatura da sonda, chegou no set point, que é esse valor aqui. Vou até ficar quieto que daqui a pouco vai fazer o barulho. E enquanto isso, ó, então esse sinal sonoro quer dizer o que? Que a transição dele do valor que estava de 50 para 60 já chegou. Ele já achou o valor legal e já estabilizou a temperatura da sonda. Então a partir disso ó, foi 2 minutos e 27, 2 minutos e 20 segundos que demorou para estabilizar. E daí o que acontece com a temperatura do sensor? A gente pode esperar pelo menos uns 5 minutos, né? Como é um sensor eletrônico, rápido e tudo, só que tem a transferência para aquele corpo de alumínio que está lá dentro, depois do alumínio para as esferas, né, que foram aquelas esferas que a gente colocou, daí da esfera para o sensor. Então se a gente colocar pelo menos uns 2 minutos para cada transferência dessa, vai dar mais ou menos uns 6 minutos entre o valor que eu ajustei aqui de set point e esse valor estabilizar lá no nosso sensor sob teste. Então foram até agora 3 minutos. Eu vou dar uma paradinha e próximo de 5 eu retorno com o vídeo. Pessoal, ó, só vendo aqui, ó, 5h40, né? Ele já está em 59 e a temperatura ali está estabilizada em 60. Então,
a gente viu que com 6 minutos praticamente, né, que vai dar 59,2. Aí o que seria uma boa prática, né? Como não é um negócio que depende de uma produção, né? Você vai estar fazendo um teste, às vezes para gerar certificado, alguma coisa assim. Então uma prática legal seria esperar pelo menos uns 10 minutos, né? A gente está aqui com 6 minutos e 10, ele já chegou no 59,4. Então depois ele vai fazer como o sistema aqui fez, né? Primeiro ele vai passar um pouco, depois ele vai voltar. Mas ele já está bem dentro do padrão, 59,5, né? Se a gente pegar aqui na calculadora e fizermos 59,5 dividido por 60, a gente vai ter aqui que ele já está com 99,16%. Então quer dizer que está com menos de 1% de erro, 59,8 e 60 aqui com 7 minutos. Então quer dizer que com 7 a gente já chegou no valor bem legal, né? Bem próximo do real. E daí uma boa prática seria assim, ó, vou mudar o set point, eu espero 10 minutos, por exemplo, né? Ou 8, né? Mas 10 minutos para não ter aquele constrangimento de será que está certo, será que está errado. Ó. Com 7,20 a gente já está com 59,9. Então agora só para ter o preciosismo aqui, ó, 59,9 dividido por 60 igual 99,8%, quer dizer, estaria com erro de 0,2%, né? Tá simplesmente excelente. Aqui o sensor é muito bom, não conhecia ele, ó, 60 com quase 8 minutos. Aí vamos fazer outro teste então, vamos ver se repete com um degrau maior. A gente tinha ido para 60, eu vou ir para 75. 75, eu nem sei se a temperatura desse sensor aguenta, né? Mas vamos chutar aqui, 75 graus. Dá um toque aqui. Já assumiu o set point. E agora aqui eu vou zerar o cronômetro de novo. E qual que é o esperado, né? A gente viu que a resposta dele aqui é muito rápida. Com menos de 1 minuto, ele já tinha chegado no valor, né? Então agora aqui a gente começou de novo. Esqueci de soltar o cronômetro aqui. Soltei, mas com menos de 1 minuto é esperado que esse set point, que essa sonda que estava em 60 graus, ela chegue até 75. Ó, então vocês estão vendo que ela corrige muito rápido, ó. Já está com 70 e aqui o tempo foi 15 segundos só. Então praticamente já chegou, com 30 segundos ela já está com 73. Então a correção desse equipamento aqui, desse Precista N25, é muito boa, muito rápida. Eu só não vou deixar o sensor aqui subir, porque eu não sei qual que é o limite de temperatura dele, né? Então eu não vou arriscar 75, eu tenho que ver o manual, eu não vi, né? Então pode ser que eu acabe estragando o sensor. Mas com 1 minuto aqui já chegou. Ele dá aquele overshoot, né? Que eu falei, olha, ele foi 75,93. E daí ele passou, né? Passou e daí ele vai começar a descer. Mas vocês viram que ele não chegou nem em 76. Ele subiu rápido, chegou no 75, foi 75,8 e agora já está descendo. E com praticamente 2 minutos ele vai estar estabilizado aqui. Então esse equipamento é muito bom. Depois a gente aproveita e já faz a temperatura negativa com ele. Vocês vão ver que ele dá um mergulho bem bacana também, ó. Então 75 e 30, com 2 minutos mais ou menos ele já vai tocar ali falando que está estabilizada a temperatura da sonda que está lá dentro, né? Do probe. O set point foi 75, ele vai estabilizar em 75 e daí a gente vai estar aguardando esse sensor sob teste chegar no 75, né? Como eu disse, eu não vou deixar, vai tocar daqui a pouquinho. Ok, tocou, indicando que está estabilizada a temperatura da sonda.
e aqui já está subindo, ó. O bacana dele é que com 2 minutos e pouco a gente já tem uma resposta bem legal, já está com quase 67, né? Só que como eu falei, não vou deixar chegar lá em cima. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou derrubar a temperatura dele para vocês verem. Vou parar aqui o cronômetro. Parei o cronômetro. E agora eu vou colocar esse set point que estava em 25, eu vou colocar ele em 10 graus. Pra gente refrigerar legal o negócio mesmo, testar a resposta do banho. Enter. E aqui eu solto o cronômetro. Então ele saiu de 75 positivo e despencou lá para 10 graus. Vamos ver quanto tempo vai demorar para essa sonda chegar lá, hein? Esquentando, ela estava esquentando bem. Agora vamos ver se ela vai conseguir ter essa mesma resposta para esfriar. Ela já começou a descer aqui, 64, 63, 62, está descendo bem legal, com 30 segundos. Já desceu 15 graus, hein? E o outro sensor nosso já estava chegando lá em 69, né? Que estava passando a temperatura para ele. E já estava quase no 75 também. Agora ele vai... Vamos fazer o teste de performance nele, né? Derrubamos a temperatura bem rápido aqui. A temperatura do probe está 48, né? O set point está 10. E ele que estava subindo... Agora ele vai dar aquela freada e vai derrubar. Já começou a cair a 69,6. Na prática, os sistemas de controle eles não estão sujeitos a variações de temperatura tão rápidas, né? Ele normalmente demora mais assim, né, para responder, porque tem uma inércia, né? E aqui a gente está fazendo o teste tanto do Precisa aqui, do TN25, para vocês verem que realmente é um equipamento muito bom. Com menos de 2 minutos, a temperatura que estava em 75 já está em 34. Aqui o delta que a gente colocou foi grande, né? Nós jogamos 65 graus para baixo e daí ele está chegando. Está acabando minha bateria aqui, deixa eu só recarregar, só um minuto.